Então, tem muita coisa na nossa vida que precisa da renovação da nossa mente, porque tem muito em nós que não foi estabelecido por Deus, não foi colocado por Deus, foi colocado por ensinamentos errados, né? Coisas que a gente se expôs, e a gente precisa realmente estar exposto agora à verdade, para que possa limpar essa sujeira que os ensinamentos errados fizeram em nossa vida. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 23, aleluia, está certinho, não está aí, não está... Tá bom aí, pastor? Tá? Ok. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, presta atenção. Somos trinos: espírito, alma e corpo. O espírito foi exatamente essa parte em que Deus já fez tudo em Cristo, né? Já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, já temos acesso ao Pai, né? Vamos ter um futuro glorioso. Nossa eternidade está garantida, graças a Deus, porque Deus fez em Cristo algo que nos reaproximou, né? Que realmente nos regenerou, trouxe de volta essa comunhão que o homem havia perdido. Essa parte do espírito. Mas veja, Tessalonicenses ele fala espírito, alma e corpo. A parte de Deus foi o espírito, mas aí tem uma alma e um corpo ainda. E sabe que a alma é onde está contido a mente, né? A vontade e as emoções. Os pensamentos, a vontade e as emoções. E essa parte da alma é uma responsabilidade toda nossa. E a gente precisa entender isso, porque a alma não vai ser renovada você orando: Senhor, renova a minha mente. Porque Deus deixou a palavra para que a gente possa se expor e renovar a mente, né? Quem aqui está fazendo rema? Então, qual é o sucesso do rema? Mente renovada. É a palavra chegando e lavando a sujeira que os ensinamentos errados fizeram na sua vida, e aí você troca as informações, né? E porque você troca as informações, agora você vai viver o que a palavra de Deus diz. Então diga comigo: a minha mente é uma responsabilidade toda minha, né? E o corpo, queridos, você vai receber um glorificado. Vai receber. No futuro vamos receber um corpo glorificado, mas está tudo ok. Mas o que é que a gente precisa entender? Que o Espírito é para que a gente possa desfrutar do céu, mas a sua alma é para você desfrutar na terra do que Cristo já conquistou por você na cruz. Sabe que você pode ser nascido de novo, ter 30 anos de crente e não usufruir de nada aqui na terra, porque não tem mente renovada, porque não tratou da sua alma, né? E aí tanta coisa você tem direito, mas não desfruta, porque o que falta? Renovação da mente. É por isso que depois de salvo, eu quero te dizer, a tua mente ela precisa ser um investimento. Às vezes as pessoas dizem assim: mas vocês cobram no rema para ensinar a palavra. Queridos, a gente não cobra, porque essa palavra não tem preço. O que você faz aqui é investir na sua vida. Mas Rosana, é caro. Querido, caro é o preço da ignorância. Pense que você paga caro quando você não sabe o que você é, o que você tem e o que você pode. Sabe? Mas quando você chega no rema, eu vou te dizer, a palavra renova a tua mente. E hoje nós podemos dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Porque a palavra renova a nossa mente. Amém? Então a gente precisa entender que, né, o que Jesus conquistou na cruz, a nossa prosperidade, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o casamento bem-sucedido, a criação dos nossos filhos, como é que a gente vai desfrutar disso tudo isso? Renovando a nossa mente, né? E aí, queridos, eu costumo dizer essa frase: mente renovada, vida transformada. Diga comigo: mente renovada, vida transformada. E qual é o apelo de Paulo na Nova Aliança? Em Romanos capítulo 12, verso 2. O apelo dele é: e não vos conformeis com este século,
né? Ou com este mundo. Quando ele está falando isso, ele está falando que ele não está falando do cosmos, do universo. Ele está falando de um sistema que atua aí fora. Né? A gente precisa entender que nós estamos em dois mundos. Nós estamos no reino de Deus, mas tem outro espírito que atua aí fora. Existem princípios aí fora e Paulo diz, não se conforme. Essa palavra conformar tem forma na sua origem, como transformar também tem forma na sua origem. Então, a Bíblia está dizendo, saia dessa forma, desse sistema e entre na forma da palavra. Né? Aí ele diz, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Como é que eu me transformo? Diga, renovando a minha mente. Aí quando você se transforma renovando a mente, aí você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Graças a Deus, Deus não tem nada de ruim para você. Deus não tem fracasso para você. Deus não tem doença para você. Deus não tem morte para você. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas nós só vamos desfrutar, queridos, experimentar. Sabe uma coisa, você vê um pudim. Vai numa doceria, tem um pudim bem bonito lá. Uma coisa é você ver, outra coisa é você comer, experimentar. A Bíblia está dizendo que quando você renova a mente, você experimenta, você sente o gosto do bom, do agradável e do perfeito. A palavra de Deus faz isso conosco. Então, quando Paulo diz não se conforme, eu entendo ele dizendo exatamente assim, seja inconformado com a forma que esse sistema aí funciona. E sabe, querido, ser inconformado é sair daquela forma, sabe aquelas frases, seja o que Deus quiser. Isso é uma frase típica de gente conformado a uma determinada situação. Então, seja o que Deus quiser. O que ele está querendo dizer? Eu não estou disposto a fazer nada. Se Deus quiser fazer, ele faz. Também se ele não quiser, ele não faz. E eu quero te dizer, ele já quis e ele já fez. E agora entra a sua parte. Amém, gente? Ou então, quer ver outra frase que é bem... vamos ver no que vai dar. É outra frase de gente que é bem conformada. O que tiver de ser, será. Eu vou te dizer uma coisa, não entra nessa onda, não. Que essas frases podem parecer muito bonitas, mas é a forma que o sistema aí fora lida. Quem sabe o que Deus quer, se envolve com a palavra e não vai ser, e as coisas vão ser exatamente como a Bíblia diz que é para ser. E você não vai se conformar com menos do que o que Deus tem para você. Mas você vai desfrutar de tudo que Ele tem para você. Amém? E aí a gente entende Paulo dizendo exatamente isso. Não se conforme, se transforme. Diga para a pessoa que está do seu lado, não se conforme, se transforme. Né? Porque a gente precisa entender, sabe, queridos, o que é se conformar? É viver de fora para dentro. Se conformar é ver uma situação e tomar aquela forma, viver de fora para dentro. Agora, quem sabe que a Bíblia diz que a gente não vive de fora para dentro, a gente nem atenta para as coisas que estão por fora. Mas transformar é viver de dentro para fora. Amém? Não importa o que eu estou vendo, importa é o que a palavra de Deus diz. Ao meu respeito e ao seu respeito, né? E eu dou esse exemplo para você entender direito. Quem aqui dirige? Ok. Quando você está dirigindo, você já prestou atenção que o que acontece fora reflete no que você faz por dentro? Se passa uma criança na frente do carro, você freia. Não é assim? Se um sinal fecha, você freia. Se o sinal abre, você avança. Isso eu entendo como conformar. O que está fora dita como eu tenho que me comportar. Mas quem aqui já andou de avião? Você sabe que o piloto de avião, ele não pilota o avião por causa das nuvens, ou por causa que o tempo está bonito, que está ruim, porque está ventando. Ele pilota, ele dentro do avião, não importa o que está aparecendo por fora. Ele pilota porque ele está recebendo informações da torre. Olha a diferença em você viver e agir de acordo com o que está fora e você viver de acordo com aquilo que está recebendo as informações do alto. Então, se transformar é viver não pelo que está vendo, mas pelo que Deus está falando. Pelas instruções que o Espírito está nos dando. Amém? E aí isso é transformar. E essa palavra transformar, gente, no original é metamorfo. O que significa transformar? Significa transfigurar. Eu acho que você lembra dessa palavra, né? Tem um versículo que diz em Mateus capítulo 17, verso 2, eu não vou lá.
Mas diz que Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Quem lembra disso? Pronto, essa palavra transfigurar é exatamente metamorfo, é a mesma palavra para transformar. O que aconteceu ali? Né? Desaparece o que você vê por fora e aparece realmente o que você é por dentro, a sua essência. Então, uma pessoa que tem mente transformada, é exatamente isso que vai acontecer. O sobrenatural vai prevalecer. A nova criação, que sabe, o espírito recriado que Deus chamou você para ser aqui na terra, é o que vai aparecer. O que você é por fora, o natural, desaparece e aparece exatamente a sua essência em Deus. Isso é verdadeiramente se transformar pela palavra. Amém? E a gente entende, sabe, tem um exemplo, depois se você quiser pesquisar, tem um queniano chamado Eliud. Eliud significa exatamente o Senhor é meu Deus, né? Que ele, nunca ninguém tinha corrido uma maratona em menos de 2 horas. Nunca. Mas esse homem, ele simplesmente treinou e ele conseguiu correr uma maratona com 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Ele foi objeto de estudo nas universidades dos Estados Unidos. E os estudantes simplesmente pegaram esse rapaz como objeto de estudo, querendo saber o que é que aconteceu, que ele conseguiu. E o povo sabia, não é por causa do físico que ele tem, não é a velocidade, tem alguma coisa nele. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Ele só conseguiu a maratona em menos de 2 horas, porque foi uma questão de mentalidade. Ele se convenceu que ele podia. Deixa eu te dizer uma coisa, se prepara para bater recordes. Se convença que o que a Bíblia diz é para você. Se convença que se a Bíblia diz que você é curado, você é curado. Se a Bíblia diz que você é próspero, você é próspero. Querido, você pode ser objeto de estudo. O povo pode olhar para você da sua família e dizer assim, mas nunca aconteceu isso na nossa família. Mas sabe de uma coisa, com você vai acontecer. Oh, aleluia. Aleluia. Por quê? Porque a mentalidade é isso, é a mentalidade, a alma, aquela que Deus te deu para você desfrutar da terra, para você ser um sucesso aqui na terra. Oh, queridos, você vai bater recordes. Se prepara para isso, amém? Então ele não se conformou com aquela coisa, não, ninguém faz em 2 minutos, 2 horas, ele não se conformou. Você entende o que é não se conformar com uma marca? Né? E aí eu estava pensando nele e pensando naquele homem. Lá em João, no capítulo 5, quando Jesus chegou para um homem e disse assim para ele: você quer ser curado? Presta atenção. Aquele homem fazia 38 anos, gente, que ele estava naquela situação. 38 anos não são 38 dias. 38 anos. E quando Jesus chega para ele e diz assim, você quer ser curado? Lá no tanque de Betesda. Aí ele começa a apresentar para Jesus um quadro de impossibilidades. Né? Eu estou dizendo essas coisas para você ver a diferença de uma mente transformada e de uma mente conformada. E aí quando Jesus diz assim, você quer ser curado? Ele começa a apresentar as impossibilidades. O negócio é o seguinte, Jesus. A água vai ser agitada, um anjo vai agitar. Tem que ir até lá. O primeiro que cair dentro, eu não tenho quem me ajude. Você conhece gente assim? Que está sempre colocando o seu insucesso nas mãos de alguém? Agora, querido, Deus seria muito irresponsável se tivesse deixado o teu sucesso nas mãos de alguém. Porque o teu sucesso não está nas mãos de ninguém. O teu sucesso está debaixo do teu nariz. Está na tua boca, no teu coração, está nas tuas mãos. A tua mente é uma responsabilidade tua. Querido, se você quiser renovar na sua mente, sabe o que é que você faz? Puxa a responsabilidade para você. Sabe por quê? Porque tem gente morando no mesmo país, congregando na mesma igreja, recebendo a mesma palavra, vivendo a mesma situação socioeconômica, cultural, financeira, e uns crescem e outros não. A culpa é de quem? Será que Deus colocou teu sucesso nas mãos de alguém? Não, é uma responsabilidade sua. Aleluia. Aleluia. Amém, querido? E simplesmente aquele homem começa a falar. Veja o que é uma mentalidade moldada ao natural. Porque, querido, deixa eu dizer, Jesus é a palavra, sim ou não? Eu estou expondo para você a palavra, sim ou não? Tem pessoas que quando estão expostas à palavra estão assim. Ah, mas não é bem assim.
Ah, é porque ela não sabe a minha realidade. Amado, eu vou te dizer, eu posso não saber sua realidade, mas eu conheço uma verdade que muda qualquer realidade. Não estou dizendo que você não tem uma realidade. O que a gente precisa entender é que realidade é uma coisa e verdade é outra. Aleluia. Amém? E a verdade muda a realidade. Amém, gente? E aí ele começa a dizer, né? Aquele quadro todinho. Mas o que Jesus estava perguntando para ele? Você quer ser curado? Jesus não estava perguntando para ele quais as dificuldades que você está enfrentando, qual é o dinheiro que você não tem, né? O que é que você não pode, o que é que deixaram de fazer por você? Jesus perguntou, você quer? Conhece algum versículo que diz, se quiserdes? Hein? Isaías 1,19, se quiserdes. Sabe, querido, deixa eu te dizer, escuta o Espírito Santo dizendo para você hoje, você quer? Se quiserdes e me ouvirdes ao ponto de renovar a sua mente, você vai comer o melhor dessa terra. Não é o melhor do céu, não, é desta terra. É aqui e agora. Porque o que tem para lá, queridos, não tem aqui. E o que tem aqui não tem lá. Então, assim, você desfruta aqui, depois vai desfrutar lá e está tudo certo. Amém? Mas não queira perder nada. Amém? E Jesus chega para ele e diz assim, você quer? Por quê? Porque se quiser, Jesus estava disposto a criar outras possibilidades. Que não fosse o tanque. Como de fato não foi. Não é verdade? Então, sabe de uma coisa? Não olhe para as possibilidades, não, porque a gente não foi chamado para viver pelo que vê. A gente não foi chamado para andar pelo que vê. Amados, deixa eu te dizer, tira os olhos da impossibilidade, do quadro natural. E quer saber de uma coisa? Se você quiser, Jesus está pronto para mudar a realidade, para criar novas possibilidades, para fazer algo sobrenatural, para fazer infinitamente mais do que você pede ou você pensa, para te colocar no sucesso que você quer chegar, independente do quadro natural. Agora, isso tem que ser uma realidade aqui dentro. Porque se não for uma realidade aqui dentro, nada acontece. Porque Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então você só vive uma impossibilidade se você não crer. Mas se for uma possibilidade aqui, você vai viver. Amém, gente? Então o que a gente precisa entender? É que o que Jesus só queria era aquela disposição dele de dizer, Senhor, eu quero. Não importa o quadro, nem tão pouco tempo. Amado, eu não sei o que você não viveu ainda de Deus, nem da palavra. Não importa o tempo que você é crente. Se você quiser, você vive. E quer saber de uma coisa? O mês termina amanhã. E se você quiser, Deus te surpreenda ainda em março. Meu Deus do céu, um dia para Deus é como 1000 anos, amado. 1000 anos é como um dia. Você pode viver de hoje para amanhã o que ainda não viveu em 1000 anos. A pergunta é, você quer? Aleluia. Amém. O que a gente precisa, quando Paulo diz, não se conforme com este século, com esse sistema, é fazer como Davi fez, querido. Davi vivia numa aliança inferior. Mas quando Golias apareceu, o que eu acho tremendo é que Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca, pode ler. Davi olhava para ele e dizia, quem você pensa que é, seu incircunciso? Agora, era grande a circunstância? Era. Quem chamou Golias de gigante? O povo. Olha o gigante. Olha o gigante. E quem escreve? O gigante hoje em dia. O gigante Golias. Davi nunca disse. Veja o que é estar convicto do que Deus pode fazer. Querido, não dê tamanho às circunstâncias. Dê tamanho a Deus e à palavra. Aleluia. Começa a falar como Deus falou com Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte? Jesus não mandou você desconsiderar o monte. Jesus disse, olhe para ele e fale com ele. Então veja o monte que está diante de você. Quem és tu, ó grande monte? Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Então a gente precisa ver quando Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É porque
quando Jesus faz e Deus uma pergunta dessa, é porque Ele quer que a gente entenda que Ele está pronto e pode fazer qualquer coisa que você nunca imaginou. De uma maneira tão espetacular, para te abençoar. E fica sensível às perguntas do Espírito Santo. Porque você pode estar dirigindo seu carro e o Espírito Santo perguntar: você quer? Querido, deixa eu te dizer. Você pode estar num quadro momentâneo. De fato, o que é eterno é a palavra. Mas você pode estar numa casa momentânea. Você pode estar num emprego momentâneo. Sabe por quê? Porque teve personagens bíblicos que passaram por lugares, mas nunca foram dali. Um tempo, Moisés foi colocado naquele rio, mas ele nunca foi dali. O lugar dele era dentro do palácio. Um tempo, Ruth ficou em Moabe, mas o lugar dela nunca foi lá. O lugar dela era as Campinas do Jordão. Por um tempo, Esther ficou em Susan, mas o lugar dela nem era lá, era dentro do palácio. Deixa eu te dizer, por um tempo você pode estar num lugar, mas seu lugar não é lá, mano. E tem lugar que a gente está, porque a gente sabe porque sabe que o nosso lugar não é ali. Acontece com você? Então é passageiro. Aleluia. Amém. E sabe, o inimigo daquele cara lá no tanque de Betesda não era a doença, era a mentalidade. Quem lembra que Jesus disse que existia um inimigo das nossas almas? Sim ou não? Amado, deixa eu te dizer, o inimigo não é só, não é a doença, não é a situação financeira que se levanta, não é o vizinho ruim, ou sabe, o marido que não presta. Não. O maior inimigo é isso aqui, ó. A forma de você pensar, de você se ver. Porque quando você se convence do Pai que você tem, não tem inferno no mundo que lhe paralise. Amém? Então o inimigo daquele homem não era a doença, não. Era uma mente que limitava o poder de Deus. Né? Então, às vezes o nosso problema é a mentalidade que limita o poder de Deus na nossa vida. Né? Mas sabe, Deus, quando Jesus disse, você quer ser curado, sabe o que Jesus estava, a proposta de Jesus para ele? Eu quero que você saia dessa estrutura que você está acostumado. Porque, querido, 38 anos, o cabra se acostuma, viu? Dentro de uma estrutura que não vê saída. Mas eu quero lhe dizer, Deus quer te tirar de estruturas que você está bem acostumado. E está na hora de vazar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer? Amém? E quando Paulo diz assim, não se conforme, se transforme. Aí você pode me perguntar, Rosana, como é que eu me transformo? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Abra comigo para você ler. Aqui está mostrando uma forma da gente transformar a nossa mente. Aleluia. 2 Coríntios 3, verso 18. Ele diz assim, e todos nós, quantos nós? Quantos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Qual é a proposta da palavra? Se conformar ou se transformar? Como é que nós somos transformados? Contemplando como por espelho. O que é o espelho? Diga a palavra. Todas as vezes que você abre a Bíblia, principalmente nas epístolas, Nova Aliança, que mostra o que você é em Cristo, o que você tem e o que você pode. Ali é o espelho lhe mostrando não como você está, mas como Deus quer que você fique. Como é que eu transformo a minha mente? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Ele diz, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Deus não chamou você para contemplar as circunstâncias. Deus não chamou você para contemplar o diagnóstico. Deus não chamou você para contemplar o saldo bancário. Deus não chamou você para contemplar, sabe, queridos? Deus chamou você para contemplar a palavra e ser transformado. A proposta de transformação, por isso que eu disse no início, o segredo do rema é mente transformada.
Porque você vai estar aqui contemplando, queridos, deixa eu te dizer, quem faz o rema sabe. A gente aqui não fica enchendo linguiça, não. A gente libera a palavra na sua veia. Aleluia. Aqui não é experiências de homem, não. É o que a Bíblia diz, gente. Então você é contemplado pelo espelho da palavra. E quando você é contemplado, você é automaticamente transformado. Como na sua própria imagem. Deus chamou você para ser imagem e semelhança dele. Mas para ser transformado à imagem dele, a gente precisa pensar como ele pensa, ver como ele vê, concordar com o que ele diz. A palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa entender isso, né? Que aquilo que eu vejo, eu me torno. Diga comigo, aquilo que eu vejo, eu me torno. Diga, aquilo que eu contemplo, eu me torno. Então, o que acontece com crentes que estão maratonando séries na Netflix? Né? Estão se transformando em quê? Né? Assistindo Big Brother. Estão se transformando em quê, queridos? Porque, gente, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, sabe que quem a gente segue faz o nosso caminho? Por exemplo, você chega numa cidade que você não conhece, né? Vamos supor, você vai para, sei lá, para João Pessoa. E chega lá, você nunca foi em João Pessoa. Alguém vai te pegar, né? Vai te encontrar em algum lugar, você foi de carro. Aí alguém vai te encontrar e vai dizer, me segue. Para onde é que você vai? Tal hotel, Hotel Tambaú. Aí a pessoa vai dizer, me segue. Então, quando você está seguindo essa pessoa está fazendo o seu caminho. Sim ou não? Então, diga, quem eu sigo faz o meu caminho. Então, seguir a palavra é segurança. Amém? Seguir a palavra, o que Deus diz é segurança, querido. Sabe? E a gente precisa ter cuidado, porque Deus sabe o caminho que tem para você. Então, a palavra de Deus, né? A gente tem que meditar ela, não para ela caber na nossa mediocridade ou no nosso conforto. A gente tem que meditar nela para fazer exatamente o que ela diz que ela faz na nossa vida. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 21, ele diz assim, olha, se despoja de toda maldade, toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhe com mansidão a palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa para salvar a sua alma. Deixa eu te dizer, o sangue de Jesus já te salvou, você já tem vida eterna, mas sua alma, a sua mente só é salva pela palavra. Hoje à noite você está sendo salvo. Ei, num culto você é salvo. Você vai renovando a mente. No rema você é salvo. A sua alma só é salva pela palavra. Não tem Netflix no mundo, não tem Big Brother no mundo, não tem Rede Globo no mundo que salva a sua alma. Só a palavra. Aleluia. Amém? Então a gente precisa entender isso. Porque a palavra tira a gente do estágio que a gente está e leva a gente aonde Deus quer nos levar, queridos. A gente sabe de onde a palavra nos tirou, sim ou não? Tem alguém aqui que sabe de onde a palavra lhe tirou? Então, a cada dia, a gente está ou um passo do que Deus tem para nós, ou um passo à frente, ou um passo mais distante. Depende de quem você está seguindo. Amém? E a gente precisa, gente, olha, não viva sem pensar no que você está pensando. Entende? Fique esperto. Rapaz, o que eu estou pensando mais? Porque você se torna aquilo que você pensa. A Bíblia diz assim como o homem se imagina, assim como ele se vê, se imagina, ou como ele pensa, assim ele é. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está pensando, porque no que a gente pensa, a gente se torna. Amém? E a gente não pode desfrutar do reino que Jesus veio trazer aqui com mentalidade antiga. Você sabia disso? Quando Deus diz assim, a gente não pode derramar vinho novo em odres velhos. Ou você não pode pegar um tecido novo para colocar remendo em vestes velhas. O que ele estava querendo dizer? Você não tem como viver o novo que Jesus veio trazer com mentalidade antiga. Uma vez que nasceu de novo, pense como uma nova criação. Não pensa como o velho homem. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus não tem problema com coisa nova, querido. Se tem uma coisa que Ele quer, é que você ande em novidade de vida. E tem vida nova para você viver.
Acredite, tem novidade para você viver. Aleluia. À medida que você renova a sua mente, você vai vivendo o novo de Deus. Então, a vida saudável que Cristo conquistou naquela cruz não cabe dentro de uma mentalidade doente. Ou você nunca conheceu um crente, nascido de novo, santo, ama Jesus e vive doente. Por quê? Por causa da mentalidade. A mentalidade dele é doente. Aí a vida que Cristo conquistou na cruz não cabe. É como você ter um círculo e querer colocar um quadrado dentro. Não entra, não encaixa. Está entendendo isso? Então a vida próspera que Cristo conquistou naquela cruz para nós não cabe dentro de uma mentalidade de miséria, gente. A vida abundante que Cristo conquistou para nós não cabe dentro de uma mentalidade medíocre, pequena, mediana. Então a gente precisa agora expandir, como Isaías diz, alarga. Sabe? Alarga mesmo a tua forma de pensar, para que realmente você possa desfrutar do que Deus tem para você. Agora, você sabe que tem gente que é mais leal ao que aprendeu de alguém do que a palavra de Deus? Você sabe que tem gente que escuta alguma coisa da palavra e diz assim, mas não foi isso que minha mãe me ensinou. Mas não foi assim que meu pai disse. Mas não foi assim que a minha avó ensinou. Né? E eu vou te dizer uma coisa, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua avó tem a plenitude. A verdade é a palavra. Mas você sabe que tem gente que é mais leal ao que aprendeu do que a palavra? E renovar a mente é exatamente isso. Não importa o que me ensinaram. Querido, se não está em linha com o que Deus falou, fique com o que Deus falou. Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Então o diabo, queridos, ele quer nos destruir. Por isso que... mas ele não pode. Sabe que ele não pode? Ele quer te distrair, para você não ficar com a verdade da palavra. Né? Eu não sei, dando um exemplo disso, que você às vezes fica mais com o que aprendeu na família do que o que a palavra de Deus diz. Você já ouviu pessoas que já ouviram sobre o novo nascimento, por exemplo? E acontece um apelo. Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Aí tem gente que diz, não, eu nasci, a minha família toda nasceu nessa religião, eu nasci lá e morro lá. O que ela está querendo dizer? Para mim, a verdade está com eles. Não é isso que a Bíblia diz. E a gente tem que dizer que a verdade é o que a Bíblia diz, não o que você trouxe dos seus familiares. Tradição humana anula a palavra. Sabe? E a gente precisa entender isso. Porque lá em Hebreus, no capítulo 8, verso 10, vai rapidão comigo lá. Hebreus capítulo 8, verso 10. Deus diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, aonde, gente? Aonde? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja, isso é um texto da antiga aliança que Jeremias falou. E o escritor de Hebreus está repetindo ele na nova aliança. E Deus dizendo assim, ei, na sua mente eu vou imprimir. Desde a antiga aliança, Deus vem querendo que a palavra dele fique impressa na nossa mente. Por isso que ele diz, tem uns textos que diz assim, escreve a palavra, deixa ela, sabe, diante dos seus olhos. Sabe, escreve, deixa ela diante do seu para que não possa se apartar de você. Porque renovação da mente é um processo, queridos. E por mais que a palavra de Deus soe bem e poderosa para você, se não fizer sentido para a sua cabeça, você não desfruta de nada. Aleluia. Amém? Então Deus diz, olha, eu vou imprimir na sua mente as minhas leis. O que é imprimir? Diga comigo, registrar. Queridos, quando a gente sai, sabe, aonde é aquele lugar que tem um outdoor? Ali, quando a gente vem do tabuleiro, que vai descer para Jatiuca, a gente entra assim, faz um circular, subindo para o farol. Aí tem um outdoor lá dizendo assim, é uma propaganda de um cartório, eu não sei quem aqui já viu, dizendo assim, se você não registrar, você não é dono, procura o cartório fulano de tal. O que ele está querendo dizer? Você sabe que quando você tem um menino, é seu. Mas você tem que registrar. Quando você compra uma casa, é sua, mas você tem que registrar. Porque se você não registrar, pela lei, você não é dono. Quando Deus disse, ei, eu vou imprimir na sua mente, Ele está querendo dizer, se você não registrar isso que está sendo pregado, você não é dono de nada.
Tem que registrar, tem que ficar impresso. Rapaz, se Deus diz que eu sou curado, eu vou registrar. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Tem que registrar, querido. E quando você registra, não importa a dor que você está sentindo. Você pode até arrastar uma perna, mas você dizer eu sou curado, porque está registrado. Oh, meu Deus do céu. Enquanto não registra, diga comigo, se não registrar, não é dono. Aleluia. Amados, quantos de vocês já foram tirar uma foto com o celular? E você clica na imagem. E na hora capturar, aí dá assim, memória cheia. Já aconteceu com você? Aí captura a imagem. Às vezes a gente está num culto desse, queridos. Sabe? Na sala de aula do Rema. E aí está exposto lá a palavra. Qual é a matéria que está sendo ensinada agora? Oração. Aí está sendo ensinado sobre oração. O professor está abrindo a Bíblia e ensinando a você. Olha, se você pedir segundo a vontade de Deus, você já tem. Aí o que acontece? Ali está sendo exposto, certo? Mas você está com a memória tão cheia que você foca, mas não captura, não registra. Você entende isso? Aí o que você faz para capturar a mensagem, a imagem no celular? Vai lá, deleta alguma coisa que cria espaço. É a mesma coisa. Quando você se expõe à palavra, você tem que deletar alguma coisa para poder caber e registrar o que está exposto para você. Meu Deus do céu. Então, se a Bíblia diz que você é próspero, meu amigo, você é. Então, deleta o teu saldo bancário, deleta o que te ensinaram até agora e registra isso. Oh, meu Deus do céu. Se a Bíblia está dizendo que você é curado, então deleta o diagnóstico. Aleluia. Aleluia. Registra. E Deus diz, eu vou imprimir, sabe, na sua mente as minhas leis, sobre o seu coração vou escrever. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe de uma coisa, querido? Você tem um Deus no céu. Meu amigo, você não está sozinho, não. Aqui na terra, você pode não ter um cabelinho de sapo para se segurar. Mas sabe de uma coisa? Você está do lado mais forte. Você tem um pai que é Deus. Você tem um irmão mais velho, o seu Senhor, que é Jesus Cristo. Você tem um ajudador, que é o Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem a unção. Meu Deus do céu. Amém. Então a gente precisa entender, queridos, porque a gente precisa adquirir essa mentalidade. Diga, isso é uma responsabilidade minha. Você precisa, como é que eu adquiro uma mentalidade, Rosana? Renovada, se expondo à palavra. A gente já viu aqui, não tem outro jeito. Se tivesse, eu dizia. Não tem, querido. Sabe que a gente pode, imposição de mãos é bíblico. E todas as vezes que acontece uma imposição de mãos, algo é liberado para você. Creia nisso. Quem está impondo as mãos sobre você está liberando algo. Mas uma imposição de mãos não tem o poder de renovar a sua mente. A única coisa que tem o poder de renovar a sua mente é a exposição à palavra de Deus. E sabe, registre isso que eu vou lhe dizer agora. O reino espiritual, ele só te autoriza a viver debaixo da revelação que você tem. Se você não tem revelação a respeito de algumas coisas, o reino do Espírito não te autoriza a viver aquilo. Entende? Por isso que tem tanta gente que tem direito a tudo e não desfruta de nada. Por quê? Igual aquele povo que Deus mandou lá em Canaã. Vai olhar a terra. Qual era a revelação que eles tinham? A gente parece gafanhoto. E eles são gigantes. Mas para dois deles que tinham um espírito diferente. Quem aqui tem um espírito diferente? Amém. Tinha dois que tinham um espírito diferente. Enquanto eles estavam vendo o gigante, os dois estavam vendo as uvas. E sentindo o sabor delas na boca.
Então, para aqueles dois, o reino do Espírito autorizou eles viverem debaixo daquela realidade. Para os outros, viverem debaixo daquela outra realidade. Então, o reino do Espírito só vai autorizar você a viver debaixo da revelação que você tem. Seja de cura, seja de prosperidade, seja de casamento bem-sucedido, seja sobre divórcio, criação de filhos. A revelação que você já tem da palavra é o que você está autorizado a viver. Por que é que todos nós não temos dúvida sobre salvação? Ninguém tem. Ou tem? Quem aqui já é salvo? Porque quem tem dúvida diz assim, Deus é quem sabe. Mas não é Deus que tem que saber, é você. Isso tem que estar impresso. Amém? E aí a gente vive isso. Mas nem todos vivem debaixo da revelação da saúde, da prosperidade. Por quê? Porque não tem revelação sobre isso. Mas você vê que quando você chega aqui no rema, a revelação chega? Ao ponto que pergunta para uma pessoa que já fez o rema, o que é o rema para você? Rapaz, qual é a palavra que sai da nossa boca? O rema mudou minha vida. O que é que aconteceu? Uma renovação da mente, que mudou a nossa forma de ser. E a gente não encontra palavras na língua portuguesa para dizer outra coisa. Mudou a minha vida. E muda mesmo. Porque a vida tem várias áreas e a palavra afeta todas elas. Amém? Amém mesmo? Então, queridos, olha, tudo que você tem o tamanho da sua mente. Diga comigo, tudo que eu tenho tem o tamanho da minha mente. Então, a sua conta bancária, a casa que você mora, o carro que você dirige, a família que você tem, tudo tem o tamanho da sua mente. Mas, Rosana, eu quero aumentar isso. Dilata a mente. Bota a palavra. Deixa a palavra expandir. À medida que a palavra expande, aqui fora também vai aumentando. Aleluia. Diga, tudo que eu tenho tem o tamanho da minha mente. Amém, gente? E tudo, querido, é exatamente como é que eu posso dizer? Tem coisas que não é um milagre do novo nascimento. É uma questão de renovação da mente mesmo. Porque se fosse um milagre do novo nascimento, todo mundo ia viver, bastava confessar Jesus. E por que não vive? Porque depende da renovação da mente. Mas graças a Deus que você está aqui. Num feriadão você optou estar aqui. E Deus não vai deixar isso barato. Ele vai te galardoar. Amém? Então, transformar é isso, gente. É pegar a realidade da palavra e deixar ela te moldar de dentro para fora. Querido, tem coisa que ninguém lhe convence mais. Não é verdade? Não tem cão dos infernos que lhe convença mais. Porque a palavra já lhe convenceu. Está impressa, imprimiu, registrou, acabou-se. Amém? E aí, quando a Bíblia diz não se conforme, só tem uma coisa que Deus quer que você se conforme. É aquilo que, quando a Bíblia diz, até Jesus falou isso. Seja conforme. É a mesma palavra. Quando Paulo diz, não se conforme. Aí Jesus diz, seja conforme a sua fé. Então, só tem uma coisa que você pode entrar na forma. É a forma da fé. Se conforme com a medida da fé que Deus te deu. Faça com que ela dilata, cresça e viva pela fé. Se conforme nesse estilo de vida, pela fé. Amém? E aí Jeremias um dia ele falou, ele diz assim, não é minha palavra, falando da palavra de Deus. Fogo consumidor e martelo que esmiu um sapenha. Ou seja, tem fortalezas, querido, na nossa mente que só quem quebra é a palavra. Não tem outro jeito. Não tem conversa bonita, não tem sessão de coach, não tem livro de autoajuda. Existem fortalezas que elas só são desperdiçadas pela palavra de Deus. Mas ela é poderosa. E ela não está voltando vazia. Ela está caindo num bom solo. Amém? E para encerrar esse primeiro tempo, o que é que acontece, Rosana, quando eu penso correto? Quando eu renovo a minha mente? Sabe, queridos, caminhos neurais são construídos. Você sabe que é possível, quando a Bíblia diz que você pode renovar a sua mente, é porque sua mente não é rígida, né? Ela tem uma plasticidade. Ela pode dilatar ou pode encolher. Depende muito de como você pensa, daquilo que você se expõe.
né? Tem no YouTube, ou é no Google, tem uma história de uma menina que ela nasceu e ela foi jogada na selva para ser criada com lobos. Você sabe que ela anda como lobo, ela uiva como lobo, não é? Ela come como lobo, tudo porque ela se moldou. Para você ver, o ser humano tem essa capacidade, querido, de se moldar. Se não tivesse, você não poderia reaprender o que aprendeu errado. Sabe, se a gente não tivesse essa capacidade, querido, de se renovar, de tomar uma forma diferente, de ser moldado pela palavra de Deus, sabe, a gente não tinha, Deus não tinha mandado você reaprender. Aquilo que você aprendeu na infância ia ficar impresso na sua vida para o resto da vida. Mas Deus é justo. E a oportunidade que você não teve antes, você tem agora. E todo mundo tem a oportunidade, graças a Deus por isso. Não é? Então, esses caminhos neurais são construídos e nós somos basicamente o que nós pensamos. Diga, eu sou basicamente o que eu penso. E já está comprovado pela neurologia que quando você pensa, algo acontece. Diga, quando eu penso, algo acontece. Você entende que você não pode viver sem pensar no que está pensando? É o que a Bíblia diz, assim como você pensa, assim você é. Aleluia. Então, querido, pensa grande. Se vê longe. Meu Deus do céu. Se vê saudável, feliz, animado. Amém. E aí a gente eles explicam que esses caminhos neurais são feitos como? Deixa eu dar um exemplo bem natural para você entender. Sabe manteiga? Vamos supor que você tem uma manteiga em casa, bem geladinha. Ela fica bem dura, não fica? Rígida. Aí você esquenta um garfo ou uma faca na boca do fogão ou no fogo e coloca na manteiga. O que acontece? Não cria um caminho? Pronto. A neurologia explica que todas as vezes que você pensa em uma coisa, é exatamente isso que acontece. No seu cérebro, caminhos estão sendo feitos. Diga, Deus é perfeito. E esses caminhos, eles são feitos por causa de novas sinapses. Em outras palavras, é possível reaprender. Meu Deus do céu. Então, não pense nas contas que tem para pagar. Pense nelas pagas. E dinheiro sobrando. Não pense em você morto lá dentro do caixão. Vou morrer. Não, se pense com cabelo branco. Em longevidade. Em vida longa. Aleluia. Porque algo está acontecendo. Caminhos estão sendo feitos. Amém? E deixa eu dar esse exemplo para a gente fechar esse tempo. Você sabe que pensamentos repetitivos, eles criam esses caminhos. Você sabe por que Jesus falou tanta coisa repetida? Porque ele queria criar essa estrutura na cabeça dos discípulos. Aleluia. Amém? Então a gente precisa entender. Sabe, queridos, olha, Moisés, quando ele morreu, ele foi um homem muito bem sucedido na antiga aliança e Josué estava perto dele. Lembra disso? Aí Deus vai e diz assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta você e conduza esse povo. Né? E aí Deus dá essa missão para Josué. Agora, imagina a cabeça de Josué. Porque Moisés, Josué admirava muito Moisés. Aí, de repente, Josué pensa assim, né? Porque Deus conhece, não conhece? O profundo, o oculto e o escondido. Eu fico imaginando Josué pensando, rapaz, se Moisés, que foi meu líder, não conseguiu, o que garante que eu vou conseguir? Não acontece isso? E aí, na hora, sabe, eu acredito que ele nem teve tempo de pensar direito, Deus já foi dizendo, ei Josué, meu filho, sabe de uma coisa? Não cesse de falar deste livro.
Antes medita nele dia e noite. Pensa nele dia e noite. Pensa nele dia e noite. Pensa nele. Não pensa no que Moisés não conseguiu. Pensa no que a minha palavra diz. Pensa dia e noite. Pensa dia e noite. Pensa dia e noite. E fala o que a Bíblia diz. Porque quando você pensa certo, você fala certo. E quando você fala certo, os resultados são certos. Entende, querido? Você só fala do que está cheio o coração. Então, para falar certo, tem que pensar certo. Então Deus diz, não pensa no que Moisés não conseguiu. Pensa na minha palavra, pensa na minha palavra. Vai criando caminhos neurais, vai criando caminhos. Ele não conseguiu, mas se você pensar na minha palavra, falar a minha palavra, você vai fazer seu caminho prosperar. E querida, a nossa prosperidade está diretamente ligada ao que a gente pensa. Aleluia! Pensa a palavra, fala a palavra. E quando chega lá em Josué, no capítulo 3, aí Deus fala exatamente assim para Josué. Josué, eu agora vou fazer você passar por caminhos que você nunca passou antes. O que foi que abriu aqueles caminhos para Moisés, para Josué? Aqui, naturalmente falando. Os caminhos que ele abriu aqui, meditando na palavra. Ou seja, caminhos neurais abertos aqui, são caminhos abertos aqui. Então, pensa diferente esse final de mês, querido. Pensa diferente o mês de abril que vai chegar. Pensa diferente, porque os caminhos que você criar aqui, Deus vai criar aqui. Você nunca vai passar por caminhos aqui, que ainda não passou aqui. Entenda de uma vez por todas, você não vai desfrutar o que você não criou aqui através da renovação da mente. Amém, gente? Então, a gente vai encerrar esse primeiro tempo, 50 minutos, que é uma aula do Rema, e aí você vai lanchar, toma um café, sabe de uma coisa e volta, cheio de expectativa, que a gente tem muita coisa para renovar a mente. Amém?